Dando continuidade às atividades relativas ao evento comemorativo do Setembro Azul, da BCMT, vou comentar um pouco agora a respeito de uma área importante, bem significativa, que é a de dúvidas gerais sobre a CMT. Então, são dúvidas que frequentemente são trazidas por pacientes, familiares, eventualmente outros colegas médicos também, né, e outros colegas da área da saúde e que são bem importantes para a nossa prática. Então, essas perguntas e dúvidas vieram tanto alguns aspectos trazidos, né, diretamente pelos pacientes para a Associação Brasileira de Charcot-Marie-Tooth, quanto de perguntas, né, trazidas em consultas, em avaliação para a equipe de doenças neuromusculares da Unifesp. Nenhuma das perguntas vai ter identificação específica do indivíduo que realizou, né, para tornar assim anônimo o dado, até por ser uma pergunta, as perguntas em geral representarem dúvidas de mais de um indivíduo. Então, a primeira pergunta: pode ocorrer de uma pessoa ter uma neuropatia hereditária, como a CMT, associada a uma outra neuropatia adquirida, como inflamatória, como o PDIC ou CIDP, diabética, tóxica, carencial, vitamínica? A resposta é sim, né? Causas adquiridas e genéticas de neuropatias, elas podem ocorrer de forma concomitante. Então, eu posso ter um indivíduo que tenha Charcot-Marie como doença de base, em cima de Charcot-Marie, por exemplo, em cima do substrato da doença Charcot-Marie-Tooth, nós temos uma neuropatia, por exemplo, por deficiência de vitamina B12, ou, por exemplo, uma neuropatia inflamatória, ou seja, ITP em cima da questão do Charcot-Marie-Tooth. E aí o tratamento é necessário para as duas linhas de situações existentes, né? São situações que, logicamente, são mais raras do que o indivíduo que tem apenas uma das causas. Mas é sempre muito importante o profissional de saúde estar atento quanto a essa possibilidade. Em relação a pesquisas na área de neuromuscular, neurogenética, quais são os novos caminhos de terapêuticas, né, prováveis para a doença de Charcot-Marie-Tooth? Na nossa opinião, é que cada vez mais as terapêuticas elas vão procurar ser específicas para a base genética relacionada à forma de Charcot-Marie-Tooth que uma pessoa apresenta. Então, dessa forma, indivíduos que tenham as formas de Charcot-Marie relacionadas, por exemplo, ao PMP22, eles compartilham vários aspectos no seu tratamento necessário com outras formas de Charcot-Marie, GJB1, a forma do MPZ, porém, nas próximas, diria nos próximos anos, talvez na próxima década especialmente, nós tenhamos já realmente as técnicas de edição gênica, por exemplo, do CRISPR-Cas9, que possibilitará que nós tenhamos realmente tratamento específico baseado no elemento genético de cada subtipo. Então, sem dúvida alguma, o tratamento vai continuar sendo multimodal, com politerapia, com eventualmente o uso de medicações neuroprotetoras, mas nós teremos sim, como ocorreu com outras condições neuromusculares, como atrofia muscular espinhal, como a distrofia muscular de Duchenne, como ocorreu com a amiloidose hereditária, houve realmente esse crescimento muito grande para ocorrer realmente o contemplar de novas terapêuticas. Uma outra pergunta, essa é muito frequente: toda forma de Charcot-Marie existe história familiar? Sempre tem risco de herança para as gerações seguintes? A grande questão é que muitas vezes o indivíduo tem a doença de Charcot-Marie-Tooth, ele é o único dentro de uma família que apresenta
aquele quadro clínico. Então, dessa forma, não é infrequente socorrer, por exemplo, nas formas de Charcot-Marie que são recessivas ou em algumas formas ligadas ao X. Então, determinar o tipo genético da doença e o padrão de herança relacionado a essa forma são elementos fundamentais para que se consiga realmente prever o risco de recorrência da condição dentro de gerações futuras, né? Então, doenças recessivas, elas necessitam de pequenas alterações genéticas ocorrendo nos dois alelos, no alelo, pedacinho que vem do pai e pedacinho que vem da mãe. Doenças dominantes decorrem de alteração em apenas uma das fitas, um dos pedacinhos, ou do pai ou da mãe. E, então, isso já implica diferença muito importante. Então, se for uma forma recessiva de Charcot-Marie-Tooth, a gente já está falando que é um indivíduo que vai ter um risco bem menor, caso não exista casamento consanguíneo, né, proximidade do ponto de vista genético, né, os pais serem primos, por exemplo, próximos, que traga esse elemento de semelhança genética. Então, traz um risco muito menor de recorrência dessas formas recessivas para gerações seguintes. Uma pergunta muito importante é o contexto de dor na doença de Charcot-Marie-Tooth. Diferente de algumas neuropatias, como a própria amiloidose hereditária que foi comentada, geralmente na doença de Charcot-Marie-Tooth nós não temos tanto presente um elemento que é a dor neuropática, ou seja, a dor em queimação, a dor em choque, enfim, ela tem esse elemento bem menos presente do que em outras situações de neuropatias. Contudo, é possível que uma parcela dos indivíduos tenham sim dor, tanto um pouco com elemento neuropático, mas especialmente dores músculo-esqueléticas, ou seja, dores relacionadas à sobrecarga, dores relacionadas à condição ortopédica em si, associada à doença. Então, dessa forma como foi abordado em algumas das apresentações, dor é sim um elemento importante, precisa se determinar a origem e, logicamente, intervir aí com o melhor tratamento específico, dependendo da origem da dor. Outra pergunta frequente, Charcot-Marie-Tooth pode ser origem de problema cardíaco, arritmia, problema do coração grande, eventualmente, que os pacientes referem? A resposta é sim, algumas formas de Charcot-Marie-Tooth podem originar esse tipo de complicação associada à doença, porém a gente tem que ter um grande cuidado. Ter Charcot-Marie-Tooth não significa que o indivíduo não tenha risco de ser hipertenso e ter suas complicações, ele ser diabético, ter alteração de dislipidemia, colesterol alto, triglicéride alto, e vir a ter, por exemplo, uma coronariopatia, e ter outras complicações, por exemplo, em decorrência disso. Então a gente sempre tem que ter muita parcimônia em relação à atribuição de todos os sintomas ou conjunto de tudo que acontece clinicamente com o paciente de ser atribuído a CMT. Uma outra pergunta, o que é mais indicado para o tratamento de Charcot-Marie-Tooth? Se a gente tiver que apontar um elemento, como a gente sempre diz nas avaliações, faça um investimento num tratamento multidisciplinar, ou seja, um tratamento de reabilitação, de cuidados gerais de sua saúde da melhor forma possível e da forma mais precoce possível. Nunca deixe de reabilitar. Deixar de reabilitar é proporcionar a possibilidade de ocorrência de uma série de complicações ao longo do tempo, dentre elas a própria atrofia por desuso. Em relação aos tratamentos medicamentosos e Charcot-Marie-Tooth, então isso suscita também uma dúvida grande para pacientes e familiares. A gente tem que ter um cuidado em neurologia, especialmente na área de neuromuscular, em relação ao uso indiscriminado de
medicações, né? Algumas medicações elas têm um mecanismo tóxico, seja para o músculo esquelético, seja para o nervo periférico, para a junção neuromuscular, como acontece no contexto da miastenia graves, mas especialmente no contexto das neuropatias, né? E aí a gente gosta sempre de citar Charcot como um grande exemplo e as porfirias hepáticas agudas, nós temos uma interface com a questão medicamentosa muito grande. Sempre é uma questão de custo e benefício, né? Então, de riscos e benefícios que a gente tem relacionado ao uso de um medicamento. Algumas medicações, de fato, são consideradas de contraindicação praticamente absoluta, né? Que seriam quimioterápicos antineoplásicos. Então, alguns deles, como a vincristina, como os taxóis, eles têm, o paclitaxel, por exemplo, são classes que trazem um risco muito mais elevado do que outras classes para ocorrência de efeito neurotóxico. E aí o paciente acaba tendo mais complicações do ponto de vista da Charcot-Marie ao longo do tempo. Tudo é uma questão de se ponderar junto com o médico que acompanha o caso. Há alguns casos em que a neoplasia precisa ser agressivamente tratada desde o primeiro momento. Então, nesses casos, discutir se existe uma alternativa terapêutica é algo bem-vindo, sem dúvida alguma, mas também ponderar que a neoplasia, por exemplo, tem alguma característica de agressividade que exige um tratamento mais agressivo naquele estágio que o indivíduo se encontra, é algo fundamental também. A gente lista, na realidade, há uma série de medicações que devem ser tomados os cuidados, a própria BCMT no seu website, assim como a Associação Americana de Charcot-Marie e as associações europeias, as diferentes associações, elas listam também, elencam as medicações que vêm sendo estudadas e analisadas quanto ao seu efeito tóxico. Então é importante sempre verificar, checar com o seu médico regularmente se é bem-vindo ou não o uso daquela medicação para aquele contexto. Existe o quadro de CMT com eletroneuromiografia normal? Essa é extremamente frequente. A grande questão é o momento em que a eletroneuromiografia tenha sido feita, né? Se o indivíduo realiza numa fase muito precoce da vida dele, é possível que a eletroneuromiografia tenha praticamente traçado dentro da normalidade para aquela faixa etária que foi avaliada. Para outros contextos, outros subtipos de Charcot-Marie-Tooth, dependendo da faixa etária, o indivíduo ter uma eletroneuromiografia normal praticamente é um elemento excludente para se pensar no diagnóstico de Charcot. Contudo, o único método que exclui completamente essa possibilidade é a testagem genética, uma testagem negativa para uma forma de Charcot-Marie já conhecida dentro de uma família, por exemplo, exclui a ocorrência da doença naquele indivíduo. A CMT, ela pode variar dentro de uma família de uma forma significativa? A resposta é que sim, né? Então, isso é muito frequente, nós podemos ter indivíduos com um quadro muito leve, eventualmente apenas o elemento discreto de amiotrofia na região das panturrilhas, de perda muscular na região das panturrilhas e do pé cavo, e outros indivíduos que realmente tenham quadros mais precoces e com um maior comprometimento clínico, por exemplo, envolvendo os membros superiores. Então, isso pode ocorrer sim, a doença ela é muito variável e ainda é um grande enigma ainda em estudo, porque existe uma variação tão grande entre os indivíduos dentro de uma mesma família. Como saber se algum sintoma que eu apresento ou outras doenças se relacionam a CMT ou não? Essa é uma pergunta, até comentei anteriormente, alguns aspectos, mas ela traz a importância de um elemento que se chama conversa entre os diferentes especialistas.
Então, o indivíduo com Charcot-Marie foi diagnosticado, por exemplo, com uma arritmia cardíaca, foi diagnosticado com uma complicação endócrina. É importante que exista o contato entre os diferentes especialistas. Isso para se determinar também o que é a atribuição relacionada aos sintomas e aos sinais de complicação da CMT, daquilo que não é. Aquilo que são situações que ocorrem na vida de todo indivíduo, né? Então, é importante determinar e diferenciar esse cenário. A gente sempre utiliza uma frase, e alguns colegas em medicina utilizam também, que é ter uma condição genética não impede o indivíduo de ter doenças adquiridas. Então, não impede, por exemplo, doenças virais, né, hepatite B, hepatite C, não impede o indivíduo de ter doenças metabólicas, diabetes mellitus, não impede de ter doenças hematológicas, né, as paraproteinemias, mieloma múltiplo, enfim, de uma série de situações clínicas. Então é importante sempre compartilhar essas informações dentro do cuidado interespecialidades. Uma outra pergunta, eu fiz a testagem genética para um gene, ou com um painel genético, ou com sequenciamento completo do exoma, e o exame não mostrou alterações, continua sendo CMT? Essa é uma pergunta muito importante, que em parte a resposta na aula de testagem genética e na aula de diagnósticos diferenciais nós já tivemos. Então, os sinais e sintomas clínicos da CMT, eles, apesar de serem muito característicos, primeiro, nem sempre vão estar completamente manifestos e presentes, e nem sempre eles são específicos dessa condição clínica. Então, existe a possibilidade, sim, de o indivíduo ter todos os elementos que lembram a CMT e não apresentar alterações, né, diagnósticas definitivas para CMT, serem outras condições, né? Ataxia de Friedreich é uma delas, paraparesias espásticas hereditárias também são um outro grupo de condições relacionadas a esse cenário, que tem alguns elementos de semelhança muito marcantes. A pergunta de continua sendo CMT se o médico tem uma sugestão diagnóstica, uma hipótese muito forte para CMT, continua sendo a principal suspeita, mesmo com a testagem genética negativa, por exemplo, fez o exoma e veio negativo, se sua suspeita é de CMT, sim, né? Se a sua linha de raciocínio é na linha de Charcot-Marie, sem dúvida alguma continua sendo a principal suspeita. Aí entram vários elementos. Qual que é a sensibilidade do método que foi utilizado do ponto de vista genético para detectar aquelas alterações que foram vistas? Todas as pequenas deleções são detectadas naquele método ou não? Há deleções grandes que podem passar batidas no método que foi utilizado? O painel genético, ele contempla todos os genes relacionados àquele contexto ou um número mais seleto? Então, todos esses elementos têm importância quando se pondera a questão de se continuar sendo Charcot-Marie ou não. Eu vou comentar isso mais em detalhe em algumas perguntas à frente. O impacto da gestação, né, em termos da Charcot-Marie. Esse é um aspecto ainda muito pouco estudado dentro de Charcot-Marie-Tooth. Acaba que os centros de manejo de doenças raras acabam tendo uma experiência maior nesse cenário, né? E isso é muito importante, né? Os sintomas cardinais da doença ocorrem fundamentalmente na faixa etária, por exemplo, que para as mulheres acaba sendo uma faixa etária que corresponde à idade reprodutiva também. Então, em termos de evolução clínica materna, existe a possibilidade de algumas mulheres, durante o período da gestação, terem aumento da fadiga, aumento de dor muscular ou articular, ou uma progressão dos déficits motores. Isso pode ocorrer sim, né? Existe uma parcela bastante razoável das pacientes que apresentam uma evolução do quadro
ao longo do período da gestação e eventualmente até no puerpério. Mas existe, por outro lado, também uma parcela grande de pacientes que não apresentam qualquer tipo de modificação em relação à progressão da doença, né, em relação à gestação. Então, esse é um elemento que é importante de ser ainda pormenorizado em estudos futuros. Um outro dado que sempre levanta-se essa dúvida é de complicações materno-fetais. Em linhas gerais, algumas formas de Charcot-Marie-Tooth, como a síndrome de Dejerine-Sotá, podem originar algumas complicações precoces, né? Então, eventualmente no próprio período neonatal, em que contraturas de articulações, artrogripose, portanto, podem ocorrer, escoliose já pode ter em algum grau detectado, hipotonia de nascer mais molinho. Então, são situações que podem acontecer em alguns cenários, sim, para o bebê que tem eventualmente nascido com Charcot-Marie. E bebês que não tenham Charcot, mas tenham tido a gestação com uma mãe que tenha Charcot, eventualmente podem ter algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, em relação a complicações da via de parto, utilizada ou escolhida, a via de parto ela é fundamentalmente de indicação obstétrica na maior parte dos casos, mas é muito importante se ponderar individualmente os riscos relacionados às vias utilizadas para o parto. Então, isso é uma decisão que deve ser conjunta, na verdade, entre o obstetra e o neurologista neuromuscular, e, logicamente, respeitando a opinião do paciente, ponderando todos os riscos que estão relacionados a esse cenário. Deve existir algum tipo de cuidado especial em relação à questão anestésica, né? Como que eu devo proceder? A anestesia, ela sempre, para procedimentos maiores, né? Então, no sentido de se programar anestesia geral, raquianestesia, etc., a gente recomenda uma dupla avaliação, anestesista que vai para o procedimento e o neurologista neuromuscular auxiliar em relação a alguns aspectos, né, que devem ser levantados. Um é você ponderar quem é o indivíduo que está sendo visto, né? A via anestésica muitas vezes é difícil nos indivíduos que têm muita escoliose, por exemplo, para se realizar uma raquianestesia. Então, eventualmente, a anestesia geral, em alguns cenários, pode ser optada simplesmente por esse fator, pela impossibilidade de utilização de outras vias, né, peridural, etc. Porém, alguns medicamentos anestésicos a gente deve, logicamente, tomar muito cuidado no uso, e assim como para outras situações, como a miastenia graves, como as porfirias hepáticas agudas, há uma lista em que nós temos aqueles anestésicos que trazem maior ou menor risco em relação à utilização para procedimentos, né, anestésicos aí pré-operatórios, etc. Então existe na próprio site, o website novamente da BCMT, assim como da Associação Americana de Charcot-Marie-Tooth e de um grande órgão estudioso aí para doenças raras, a Orphanesthesia, em que existe um material todo feito com peer review, bem detalhado em relação à questão anestésica, existe a possibilidade sim do clínico e do anestesista que estão fazendo o segmento verificarem quais as melhores opções ou situações para aquele paciente. Então, optar-se pela via mais segura possível. Quanto aos métodos de investigação genética, né? Aqui, logicamente, é uma pergunta que é mais complexa, né? Foge do âmbito apenas de uma sessão de dúvidas e perguntas, né? E respostas, mas sequenciamento completo do exoma, painel genético, painel de doenças mitocondriais, sequenciamento de um gene específico suspeito, sequenciamento do genoma. O que tem essas situações, né? Quando a gente fala desses métodos,
eles são bem distintos um do outro. Dentro de um gene nosso, na estrutura humana, dos mais de 20 mil genes que nós temos regiões que são chamadas de introns, que estão representados em verdinho aqui no esquema, e regiões que a gente chama de exons, que estão representados nessa cor alaranjada rósea. E os exons representam, na realidade, as áreas que vão ser fundamentais para os processos de transcrição e depois de tradução e formação de uma proteína. Então, são as áreas que vão codificar a sequência correspondente aos aminoácidos que vão formar aquela proteína que a gente precisa. Então, quando eu faço análise do exoma, eu avalio basicamente as regiões que estão em alaranjado rosa. As áreas verdes, elas não são cobertas. A pergunta que sempre fica é, então o exoma, ele cobre uma área relativamente pequena em relação a isso? A resposta é que sim. Se a gente pegar todo o genoma, ou seja, todo o conjunto de material genético que o indivíduo tem, 1% é representado pelo que o exoma vai de fato cobrir. Então, de 1 a 1,5%. Seria uma pequeníssima fatia, né, de uma laranja ou aqui representado dessa maçã, da melancia, pequenina fatia. Então, o exoma pega bem pouquinho. O painel genético, por outro lado, ele cobre não os 20 mil genes, mais de 20 mil genes, ele cobre um número menor, então geralmente mais de 40, 50 genes dentro da maioria dos painéis, e cobre nesses painéis uma área maior de correspondência. Então, ele cobre uma área daquele gene maior. Existe a possibilidade de não cobrir algumas regiões em algumas condições clínicas? A resposta é que sim. Algumas deleções, perdas de pedaços muito pequeninas ou outras muito maiores, podem passar batidas no exame. E aí o único método que acaba verificando, no final das contas, a presença daquela deleção é o sequenciamento do gene, de fato, que é suspeito. Então vejam como nenhum método é excludente do uso do outro. Tudo depende do grau de suspeita clínica que o indivíduo tem, do que foi avaliado, por exemplo, no painel genético ou no sequenciamento do gene suspeito, e fundamentalmente da boa qualidade que o exame do exoma foi feito. O exame do genoma, portanto, passa na nossa cabeça de cara. Então, o genoma é o melhor método. Se a gente pensar em termos de cobertura de áreas dentro do DNA nosso, de uma forma geral, sim. A resposta é sim. Contudo, há um número de informações ainda muito desconhecidas que são provenientes de análise de genoma. Então, muitas variantes não é reconhecido ou não é dominado o impacto que essas variantes têm em cima de um quadro clínico que o indivíduo apresenta. Então, muitas vezes o genoma pode trazer elementos de confusão para investigação diagnóstica. Então, como sempre, é uma questão de bom senso se ponderar individualmente qual método que deve ser empregado, deve ser utilizado. Agradeço novamente aqui a oportunidade e a todo o grupo do setor de investigações de doenças neuromusculares da Unifesp e um agradecimento especial novamente à ABCMT pela oportunidade, esse convite de participar aqui mais um ano do 70